Yu-Gi-Oh! É um anime querido por muita gente. E uma das perguntas mais frequentes sobre a série é qual seria o melhor duelista do anime. A maioria das pessoas consideram questões subjetivas quando decidem isso, além de que a pergunta é parcialmente respondida pelo Pegasus no Yu-Gi-Oh! GX, na qual ele diz que os melhores duelistas clássicos são 1 Yugi, 2 Kaiba e 3 Joey. Mas e se considerarmos um caráter objetivo? Se considerarmos que o objetivo do duelo é ganhar, o melhor duelista é aquele que ganha mais duelos. Nossa, Sherlock, você é muito esperto. Você descobriu isso sozinho ou foi alguém que te ajudou? Então, podemos pegar o número de vitórias e dividir pelo número de duelos, dando uma porcentagem que teoricamente indica a qualidade do duelista. Então eu fiz exatamente isso. Peguei os personagens, que eu acredito que a maioria das pessoas se importam, ou são interessantes, são conhecidos, então não tem todo o personagem que existe. Contei os duelos, contei as vitórias e eu fiz uma porcentagem para cada personagem. Lembrando, eu só considerei os personagens do desenho clássico, com as 5 temporadas e considerando os fillers do Yu-Gi-Oh! Clássico. Então não tem aqui GX, não tem aqui X1000DS, não tem aqui filme, também não tem Yu-Gi-Oh! Psicopata o que veio depois do 5DS. E também considerei apenas duelos que vimos ou que são comprovados porque um personagem conseguiu uma estrela ou uma carta da Batalha da Cidade. Não considerei personagem que a gente só viu duelando uma vez. Também vocês têm que considerar duas coisas. Um, que eu contei cada duelo, então posso ter perdido um duelo ou outro, mas acredito que o resultado é mais ou menos esse. E que também Yu-Gi-Oh! É uma série, ou seja, certas coisas acontecem, não porque um duelista não necessariamente vai perder porque ele é ruim ou mal, ele provavelmente vai perder por causa do protagonismo, quer dizer, coração das cartas, e também existem personagens que têm poderes mágicos, tem personagem que consegue duelar com duas pessoas, tem personagem que consegue ver a mente do oponente, tem personagem que consegue ver o futuro, ou seja, você tem algumas desvantagens injustas. E então, no mais é isso, e vamos ver quais são os melhores e os piores duelistas de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Os piores duelistas são, em terceiro lugar, o Weevil. O duelista artrópode duelou 6 vezes e perdeu 5. A primeira para o Yugi no Reino dos Duelistas, depois para o Joey na segunda temporada, depois para o Barbudo da saga dos Orixalcos, depois para o Faraó e depois para o Siegfried. A sua única vitória foi contra o Rex Raptor no torneio que ele participou, e assim sua pontuação é 28,57%. Vale lembrar que Rex Raptor e Mako Tsunami são teoricamente melhores que o Evil, porque eles têm um terço de pontuação, 33,33%. Mas isso é muito mais porque o Evil foi desclassificado logo de vez no Reino dos Duelistas, porque ele tinha que duelar o protagonista, enquanto o Mako e o Rex conseguiram juntar algumas estrelas. Por mais que na prática, como é uma porcentagem muito perto, ambos são igualmente muito ruins. Em segundo lugar, temos o Vovô Moto. Sim, Vovô Moto. Vovô é um dos duelistas que perdeu todos os duelos que vimos na série. Primeiro, ele perde pro Kaiba no primeiro episódio. Depois, no flashback em que ele se rendeu, que nem seu neto faria para a família Hopkins. Então, na saga dos Siegfried, vem a saga dos Siegfried das Valkyrias. Agora sim, torneio, o mascarado, ia provar que era um bom duelista, derrotando alguns personagens pouco importantes e competindo nas finais. Ele, que ensinou o jogo para Yu-Gi-Oh! Iria provar seu valor e experiência. Mas ele vai duelar de primeiro com o Joey, e com a sorte, quer dizer, nas cartas, o Wheeler vence. Pô, até fiquei triste aqui com isso. Nem por uma vitória para ele, nem para ele ganhar alguma coisa, tadinho. O pior duelista de todos é o Bandit Kid.
Kit perdeu todos os duelos que vimos. Primeiro pro Pegasus, no torneio que ele participou, e depois pro Joey na primeira temporada. Ah, mas ele não ajudou Bones a conseguir umas estrelas? Primeiramente, se um duelista perdeu para ele e pro Bones, isso não é lá uma vitória para eles, é só uma perda pro duelista. E segundo, não sabemos quanto tempo ele estava ajudando a Bones e Turmia. Então, não posso dizer que ele ganhou aquelas estrelas. Logo, ele teoricamente não ganhou nenhum duelo. Então, basicamente, Bandit Kit perdeu 100% todos os duelos que ele participou. Ele, teoricamente, é tão ruim quanto o vovô do Yugi. Mas o vovô do Yugi, além de ter ensinado o Yugi, também ensinou o Joey, dois duelistas relativamente bons. Enquanto o discípulo do Bandit Kit é o grandiosíssimo Bones. Agora vamos para os melhores duelistas. Em terceiro lugar, temos Ishizu e Yugi, empatados com 85,71% de vitória. Peraí, Shizu? Sim, Shizu. Shizu duelou 7 vezes no anime, ganhando 6 duelos para conseguir as cartas mapas e perdeu um duelo para Kaiba nas semifinais do torneio da cidade. Obviamente que, teoricamente, ela tinha um colar milenar e podia prever o futuro. Então, era para ela ter 100% de vitória se ela podia prever o futuro. Que o único personagem que realmente foi um desafio para ela foi o Kaiba, a qual ela perdeu. Mas, teoricamente, ela é tão boa quanto o Yugi. Falando nele, a dupla do Enigma Milenar, desconsiderando os duelos entre eles próprios, duelou 35 vezes e perdeu 5 duelos. Um para Pegasus no segundo episódio, outro para Kaiba, obviamente com aspas para perder. Depois para Rebecca, como disse, aspas, elevado a aspas. Depois para Joey. Peraí, Joey? Sim, sem aspas. No início da segunda temporada, Joey perdeu o dragão negro de olhos vermelhos. Contudo, Yugi o recuperou e quis dar de volta ao seu amigo. Entretanto, Joey disse que apenas poderia conseguir ele por meio de um duelo justo. Então, na última temporada, no fim da segunda temporada, nós vimos que eles duelaram, mas nós não vimos o final. Mas, na saga de Orixalcos, que eu estou considerando, por mais que seja filler, Joey volta com o dragão negro de olhos vermelhos. Então, teoricamente, Joey ganhou o dragão negro de olhos vermelhos ou empatou com Yugi. O que é mais provável é uma vitória. Ah, mas você pode dizer, mesmo se o Joey tivesse perdido, ele iria ter o dragão negro de volta. Eu acho isso muito difícil o Joey ter aceitado isso. Enfim, depois na saga do Orixalcos, ele perdeu por Rafael, foi todo drama, que não sei o que. E essas foram as 5 derrotas dele. Agora vamos pro segundo melhor personagem, Odion. Sim, Odion, você lembra dele? Personagem dublado por José Parisi Jr., quer dizer, o outro. Ele duelou 13 vezes e perdeu apenas 1 para o Wheeler. Que foi, e como falei, perda com aspas. Porque o único motivo dele ter perdido foi que o Merrick obrigou ele a usar o dragão ao lado de Har. Ele ganhou 12 cartas mapas, o dobro de Shizu, para ele e Merrick entrarem no dirigível do Kaiba. Nós sabemos que teoricamente sabemos que foi ele que conseguiu essas cartas, porque ele falou, eu consegui, então não foi um Harry Hunter. Ele não só conseguiu para ele conseguiu pro Merrick também. Então ele tem uma porcentagem de 92,8%. E a única derrota, como eu falei, não foi realmente uma derrota. Ele foi obrigado a ter que usar aquela carta. E como ele não tinha sangue da família Istar, ele foi julgado pela carta do deus egípcio. E por mais que a gente não viu ele duelando muitas vezes, é bem difícil dizer que ele é um duelista ruim. Então ele é o segundo lugar com 92,8% dos duelos. Agora a surpresa do vídeo. O maior duelista de todos os tempos.
é... Rufem os tambores. A melhor duelista de Yu-Gi-Oh! É Thea Gardner. Nossa, eu não ouvi errado. Ela não tem 85. Ela também não tem 95. Nem 92. Ela tem 100%. Thea ganhou todos os duelos na qual ela participou. O mais difícil que seja para acreditar. Primeiro ela ganhou do Joey no segundo episódio. Depois da Mai no Reino dos Duelistas. Por mais que a Mai tinha deixado ela ganhar por causa da amizade. Então do Pinguim Executivo na saga virtual, que teve um hacker lá, mas ela até que duelou bem. De um dos 5 para considerando que ela estava duelando com um dos 5 executivos. Então, teoricamente, com muito foco no teoricamente, por mais que Thea não seja muito lembrada como uma duelista, ela nunca perdeu um duelo. Mesmo se você considerar que o duelo com a Mai não foi legítimo, porque a Mai deixou, ou que o duelo com o Yugi teve hack. Bem, o Yugi já ganhou vários duelos com hack. E segundo, mesmo desconsiderando o duelo com a Mai, ela ainda ganharia 2 a cada 3 duelos que ela participava. Ainda assim, uma porcentagem muito boa. Então, teoricamente, Yugi pode ser o rei dos jogos, mas Thea é a rainha dos jogos. E todos nós sabemos que, pelo menos no xadrez, a rainha é bem mais poderosa que o rei. Agora vamos ver outros duelistas. Joey Wheeler, 23 duelos, 10 derrotas, tendo uma porcentagem de 55,52%. Kaiba, 17 duelos e 6 derrotas, tendo uma porcentagem de 64,7%. Contudo, se desconsiderarmos os duelos que ele perdeu para o Yugi, e que ele ganhou do Yugi, e os duelos com Pegasus, que o Pegasus controlava o olho do milênio, a porcentagem de Kaiba sobe para 75%. Pegasus, 5 duelos e 2 derrotas. Uma para Yugi na primeira temporada e a outra para Mai na saga dos Orixás. Porcentagem de 60%. Rex Raptor, 9 duelos, 6 derrotas, porcentagem de 33,33%, como já falei. Mai Valentine, 42 duelos e 7 derrotas, porcentagem de 83,33%. Pera, mas toda vez que a Mai duelava, ela perdia? Não. Teoricamente, a única vitória que nós vimos dela foi contra o ator de Hollywood lá. Mas, teoricamente, se você considerar as estrelas que ela ganhou e as cartas mapa, ela ganhou muitas vezes. Mas, ainda assim, isso é difícil de provar, porque quase todos os duelos com personagens mais fortes ela perdeu. Mas, teoricamente, como já falei nesse vídeo muitas vezes, Duke Devlin, 3 duelos e 1 derrota para o Seiya, quer dizer, Valon. Merrick, 7 duelos, alguns com escravos mentais e 4 perdas, dando uma porcentagem de 42%. Bakura, 5 duelos, as únicas vitórias sendo para o Bons, um carinha aleatório da Batalha da Cidade, e 3 derrotas, porcentagem de 40%. Mako Tsunami, 3 duelos, 2 perdas para Yugi Joey, e ele ganhou uma estrela no Reino dos Duelistas. E é isso. E Rebeca, 4 duelos, 2 perdas, 50%.